referenciar a palavra de Deus para essa noite. Eu pediria que você ficasse em pé em reverência à palavra de Deus, que você pudesse, é apenas um versículo, Gálatas capítulo 5, amém? Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Amém? Esta é a palavra de Deus para esta noite. Pai, nós queremos, diante da Tua graça, diante do Teu poder, diante daquilo que a palavra de Deus tem para nós como referência, como princípio, como valores, oramos, Deus, para que o Espírito Santo nos ministre, que me use com poder e graça e autoridade, que o Senhor nos conduza diante daquilo que nós precisamos mudar, vencer, entender, diante dos valores que ainda estão nas nossas vidas, que precisam ser tratados diante da verdade da palavra de Deus. Assim oramos e assim pedimos no poder de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podeis assentar. Amém. A gente vai junto nessa noite compreender um pouquinho daquilo que está ligado a esse texto de Gálatas, quando o apóstolo, ele faz com que o nosso entendimento, quando ele pede que nós venhamos a refletir sobre algo tão forte e tão verdadeiro no contexto da nossa fé. Apóstolo Paulo aqui está falando de uma luta, e toda luta, ela se manifesta no processo, essa luta se manifesta no processo da conversão de fé. Então, queridos, para nós entendermos o que Paulo está falando aqui, quando ele diz que a carne milita contra o Espírito, nós precisamos entender que o apóstolo está falando sobre pecado. E ele está, então, dando aqui uma referência para nós de que o incômodo que temos com o Espírito Santo, quando ele nos acusa, quando a nossa consciência passa a ser acusada pelo Espírito Santo, diante da força da carne. Quando ele diz que a carne e o espírito militam contra si, ele está dizendo o militar é uma luta constante. Nenhuma pessoa tem essa luta, esse sentimento, se ela não estiver em Cristo. Uma pessoa que não tem a referência de Cristo e a presença do Espírito Santo, porque Cristo nos institui e o Espírito nos constitui filhos e salvos, ela não sente essa luta da carne. Ela não sente, porque ela é carne. Mas a partir do momento em que nós temos uma conversão de vida e de fé, nós passamos a ter essa luta, porque a carne começa a se manifestar e o Espírito começa a referenciar as nossas dificuldades. Amém? Amém? Amém. Irmãos, eu queria como tema dessa noite colocar o pecado
com justificativas e o pecado quando confessado. O pecado, dá para escrever lá, Renan? O pecado com justificativas e o pecado quando confessado. O que é pecado? Romanos 3:23 diz que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado nos afastou de Deus e nos trouxe à morte. Então, queridos, o pecado ainda está no mundo. Mas a palavra diz que Jesus, ele veio e morreu pelo meu e pelo seu pecado. Amém? Mas a palavra diz que ele venceu a morte. Está lá em Hebreus 2:14, 1 Coríntios 15:55. Onde está o aguilhão da morte? Onde está a morte? Jesus, ele vence a morte, mas o pecado permanece no mundo. O pecado está no mundo. Nós não estamos em Cristo, como Senhor e Salvador das nossas vidas, imunes do pecado. Não estamos. Nós somos passivos, suscetíveis, somos acossados diariamente pela singularidade da nossa história, por aquilo que nós trazemos como hereditariedade, como vícios, como hábitos, e vamos, então, lutando de uma forma para vencer o pecado. Nós precisamos vencer o pecado. O pecado, ele ficou como um desafio para todo aquele que crê e para todo aquele que vive uma vida de fé. É interessante porque Deus, ele nos permite que o nosso livre-arbítrio, diante do fato daquilo que nós vivemos individualmente, tenhamos a escolha, a renúncia, as atitudes em que nós vamos, de uma forma, fazendo com que a nossa carne morra também. Há algo de morte em cada um de nós que precisa acontecer num processo de vida em Cristo Jesus. Se não houver a morte da carne, não há a vida do Espírito completa. Jesus disse em João 8, a carne para nada serve, mas o Espírito vivifica. Ele foi enfático. Ele está dizendo, olha, a carne para nada serve, mas o Espírito vivifica. Agora, apóstolo Paulo, aqui em Gálatas 5, ele nos ensina que o que alimenta o pecado é a carne. E ele vai citando em todo o capítulo, eu recomendo vocês a ler essa semana, aonde ele diz quais são os frutos da carne. E ele diz que a carne, ela tem glutonaria. Quando você come um prato de alimento, a carne diz, come mais, come mais, come 2, come 3. Quando você olha para o seu irmão que comprou um carro novo, a carne diz, sinta inveja, sinta inveja. Questione Deus. Olha para você, você não consegue. A carne nos incita a ter sentimentos que vão contra os princípios de Deus. Quando nós nos rendemos a uma doença, a um vício, a um hábito,
E nós então passamos a ter uma rendição diante de algo em que a carne nos subjuga como escravos. Há pessoas que não conseguem vencer enfermidades, porque essas enfermidades caracterizam a sua identidade. E elas se rendem àquilo. Eu não sei, mas a minha mãe era uma pessoa que gostava de gemer e de falar que estava sempre doente. E doença era algo que fazia parte da sua vida. Porque aquilo que você se rende é um estado de adoração. Adoração é um render-se a algo. E quando nós nos rendemos a algo, quando nós nos rendemos a um problema, quando nós nos rendemos a uma dificuldade, quando nós nos rendemos a algo que parece que nós gostamos daquilo, nós estamos dizendo que aquilo é mais importante que Deus. Porque a palavra diz que toda rendição e toda adoração tem que ser dada a Deus. Amém? Mas há coisas em nós em que a carne diz: você não vai vencer, você não vai mudar, você não vai conseguir passar por essa situação. Então ela nos subjuga a vivermos sempre contrariados à força e ao poder do Espírito Santo. Então, queridos, a luta da carne, ela não está em você buscar mais do Espírito. Presta atenção nisso que eu vou falar agora. A luta da carne não está em você buscar mais do Espírito. Está em você diminuir mais a força do poder dela na sua vida. Está em você vencer o pecado que está na sua vida. Porque a partir do momento que você não concentra a plenitude de vencer o pecado que está em sua vida, o Espírito não consegue se manifestar. Porque você tem o direito, você tem o livre-arbítrio da escolha. Por isso que você diz: eu não consigo vencer esse vício, esse hábito na minha vida, porque você não quer vencer. E você ora, e você pede, e você faz campanha, e você faz jejum, e você consagra, mas você não muda. Por quê? Porque este pecado, ele não há um sincero arrependimento. Vocês estão entendendo? E aí nós vamos formando uma vida, e é aqui que eu quero chegar, aonde nós vamos tratando o pecado como uma coisa comum na vida de fé. Nós vamos tratando o pecado como uma superficialidade, com justificativas. Ele é uma pessoa bipolar, por isso que ele é assim, agride todo mundo. É temperamento, é sanguíneo. Precisava ver o pai dele como é que era. Por isso que ele é assim. Isso é pecado, irmãos. Nós fomos visitar uns parentes. Essa semana nós estávamos em viagem. E uma moça, filho de um primo meu, não cumprimentou a minha esposa. E ela falou isso para mim. E eu disse: é porque ela é tímida. A Erika disse: não, é porque ela é mal educada mesmo. Amém? Nós estamos criando subjetivos, nós estamos criando nomes àquilo que é pecado. Isso está acontecendo dentro da igreja. É depressão. Por isso que ele é assim. Passa por você, não cumprimenta, faz de conta que não vê. Estou mal hoje, estou depressivo. Então, queridos, nós estamos tratando mais da carne do que do Espírito que vivifica. E aí a gente diz: por que o Espírito não se manifesta mais? Porque a carne está sendo mais na sua vida. Nós precisamos tratar das coisas com aquilo que elas são verdadeiras. Há muitos anos atrás, eu fui a um psicólogo
E eu fui para tratar de uma situação minha com a minha esposa. E eu cheguei lá e falei para ele tudo o que eu achava a respeito dela. E ele disse para mim que aquilo que eu estava fazendo era pecado. Ele era cristão. E eu não gostei da resposta dele, porque eu queria que ele sentisse dó de mim e que ele falasse o que eu gostaria de ouvir. E aí eu apelei para o segundo estágio, eu comecei a chorar. E chorei, eu nem sei como é que eu chorei tanto. E ao final ele esperou eu chorar, e quando eu terminei, ele disse, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Ele disse, ainda continua sendo pecado. E aquele homem me ajudou tremendamente, ajudou minha esposa, porque havia coisas em nossa vida, nós tínhamos na época em torno de 20 ou 18 anos de casados, e havia coisas em nós que nós não falávamos um para o outro. A sua esposa sabe disso, das coisas que você não gosta nela, e você sabe, já ouviu dela as coisas que ela não gosta em você. Eu falei, puxa, eu achei que ela gostava tudo em mim. E ele nos ensinou a ser franco. O pecado está camuflado diante de atos em que nós não somos transparentes. Conhecereis a verdade, ou falareis a verdade, e a verdade vos libertará. É pecado. Quando nós não somos verdadeiros com o nosso cônjuge e nós omitimos sentimentos em nosso coração, e nós já tínhamos 18 anos de casado, hoje temos 35, você não se liberta. A carne vai camuflando essas coisas e nós vamos vivendo em pecado. Eu me recordo, quando eu pregava, tinha um irmão que após eu pregar, ele vinha imediatamente e dizia, pastor, me perdoa, porque essa semana eu falei mal do senhor. Aí ele veio uma, veio duas, veio três, eu falei, irmão, eu não vou mais te perdoar. Como assim, pastor? Porque você precisa mudar. Você precisa arrepender-se. Se você tem alguma coisa contra mim, me procure e fale para mim. Eu não sou perfeito. E é interessante, queridos, porque nós vamos vivendo, e tinha um casal na nossa comunidade que era muito interessante. A gente chamava os casais para servir a ceia, né? E toda vez que a gente chamava ele, depois da ceia, ele vinha e dizia assim, puxa, pastor, o senhor sempre escolhe o dia que a gente está brigado. Eu falei, mas como é que você vem para a igreja brigado? A palavra de Deus diz, não se põe o sol sobre a vossa ira. Ele falou, eu acho que é um sinal de Deus. Eu disse, não é um sinal de Deus. O sinal de Deus é vocês pararem de brigar, é vocês acertarem, é vocês não levarem esse tipo de vida carnal e espiritualizar vindo à igreja achando que tudo se resolve. É como o casal que não conversa sobre os seus problemas e acha que vai resolver no sexo. A carne não resolve aquilo que você não trata olho no olho e na presença de Deus. Amém? Nós precisamos entender, queridos, que nós vamos camuflando as nossas manias, os nossos hábitos e vamos criando dogmas e meios e jeitos de viver a nossa fé como se Deus não conhecesse quem você é. Como se Deus não sabe quem você é. Você não precisa falar para Deus quem você é, Ele sabe quem você é. O que você precisa falar para Deus é dizer, Deus, eu não sei mais como lidar com isso. Eu não sei como tratar isso na minha vida, me ajude. Espírito Santo, venha sobre mim e me dê meios e formas para que eu possa vencer. Deus não vai vencer por você aquilo que Ele já fez. Ele não pode anular a cruz, Ele não pode anular o sacrifício do sangue de Cristo, Ele não pode anular aquilo que Ele fez. Não existe nenhum outro sacrifício. O que precisa é arrependimento, é um estado em que você vai para a presença de Deus e diz, Senhor, perdoa-me, porque eu estou dizendo que Cristo não é suficiente para esse meu pecado. Mas quando nós entendemos que verdadeiramente a graça de Cristo, ela é completa e nós usufruímos. E o Espírito começa então a agir.
temos um ponto também aonde o sofrimento, que faz parte da vida de uma pessoa, e ela começa então, quando vemos alguém sofrer, eu não sei se você já fez isso, eu acho que não, somente eu. Quando você vê alguém numa luta, numa dificuldade, você diz, deve estar em pecado. Ah, deve estar em pecado. E se o cara tem um monte de luta, você diz, esse está muito em pecado. Irmãos, sofrimento não é pecado. Sofrimento é libertação. Tiago diz isso. Tede por bom ânimo o passardes por lutas, por dificuldades, por provações, porque ela provará a vossa fé. Amém? Amém? Então, quando você passa por uma luta, por um sofrimento, por uma dificuldade, você tem que dizer, Deus, eu preciso entender que o Senhor está me libertando de algo. E às vezes a única forma de Deus tratar a nossa carne é na dificuldade, é no problema, é naquele âmbito que nós nos encontramos como se encontrou o apóstolo Paulo. Ele diz, tira de mim esse espinho. E Jesus disse o que para ele? A minha graça te basta, porque na tua fraqueza se aperfeiçoa o meu poder. Amém? A dimensão daquilo que nós passamos na vida como sofrimento faz parte de um processo de Deus e isso é singular para cada um. Então pare, o pecado não está quando você diz para aquela pessoa que está sofrendo que ela está em pecado. O pecado está em você porque você está julgando ela. E naquilo que julgas, também te condenas. A igreja vive isso. A igreja precisa entender a perspectiva do que é a vida diante do fato de uma luta que vivemos entre a carne e o espírito. Precisamos entender o quanto que nós lutamos diariamente com todas essas áreas da nossa vida. Queridos, nós precisamos vencer o pecado. A única forma de vencer o pecado é com arrependimento. Arrependimento é diferente de remorso. Arrependimento é diferente de desculpas. O pastor Rômulo leu aqui, no início da sua fala, citou 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Amém? Amém? Eu vim de uma tradição católica. Meus pais eram católicos. Eu fiz todas as doutrinas católicas. Fiz a crisma e fiz a primeira comunhão. Nós morávamos numa região com muitos tios, e eu e os meus primos, nós somos 3 primos que temos a mesma idade, praticamente a mesma idade, diferenças assim de 1 mês, 2 meses. E nos criamos juntos, fizemos a crisma juntos, fizemos a primeira comunhão juntos. E eu me recordo, queridos, que acho que nós tínhamos 10 anos, acho que esse é o tempo, e nós fomos, após terminarmos o nosso período de crisma e comunhão, nós deveríamos nos confessar com o padre Raul. E nós então nos reunimos, nós 3, porque nós tínhamos muitos pecados. Nós tínhamos muitos pecados, nós éramos terríveis, terríveis. E aí nós começamos a pensar naquilo que nós iríamos falar para o padre Raul. E aí um começou a lembrar o outro, mas você tem que falar aquilo que você fez para mim. Você tem que falar isso. E eu fui, e nós fomos muito nervosos. E lá, eu nunca me esqueço dessa cena, o padre Raul estava numa sala, não era um confessionário, era uma sala. Ele estava na mesa e eu sentei à frente dele. E tinha todo eu não lembro mais, mas tinha todo um ritual, né, em que você precisava falar. E eu falei tudo, eu sou muito sincero, irmãos.
Se eu mentir, eu estou ferrado, porque eu me entrego. E aí o padre Raul me deu 2 penitências, 50 Ave Maria e 50 Pai Nosso. E aí, irmãos, eu saí de lá e fui conversar com o Rui, que era o meu primo, que tinha ido antes. Ele falou assim, eu só recebi 25 Ave Maria e 25 Pai Nosso. Aí eu falei, então você não falou tudo. Porque eu falei tudo, por isso que eu tenho mais. Aí ele falou, será? Eu falei, tu vai para o inferno agora. Tu vai morrer. Tu vai ter que voltar lá. Não, mas não pode mais voltar. Uma vez falado, não pode mais. E nós ficamos com aquele peso e ele ficou muito mal, porque ele não tinha confessado tudo. Quando a palavra de Deus diz que nós devemos confessar, e nós entendemos que ali, queridos, naquele dia, preste atenção nisso, eu recebi uma penitência. Mas o apóstolo Tiago diz em 5,16, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curado. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Quando você confessa a Deus, quando você confessa a alguém, e essa pessoa ora por você, você é curado. Amém? Você não recebe uma penitência, você é imediatamente curado, porque o sangue de Cristo que foi derramado naquela cruz é suficiente para purificar a sua vida. Por isso, queridos, eu tenho um pastor, amigo meu, e eu tinha uma situação pessoal, e eu senti muito de Deus de conversar com ele, e eu disse para ele, querido, eu vim aqui hoje para ser curado. Eu queria abrir algo para você, da minha vida, porque eu preciso de cura. Por que eu estou falando isso para você? Porque há coisas na sua vida que você precisa ser curado. Há coisas na sua vida que você precisa confessar para alguém, para que essa pessoa ore com você e esta oração seja uma oração de cura sobre a sua vida. Essa pessoa tem que ser uma pessoa de referência, uma pessoa de confiança, uma pessoa em que você vai realmente entender que ela pode e deve abençoar a sua vida. Nós perdemos esse ambiente e todas as vezes que eu faço o meu voto de confissão, eu tento sentir a presença de Deus naquele lugar. Porque da mesma forma que você peca e você acha que Deus não está vendo, a mesma forma você às vezes vai confessar como se Deus não estivesse vendo ou recebendo a sua confissão. Eu vou repetir o que eu estou falando. Da mesma forma, quando você peca e você acha que Deus não está vendo, você vai confessar e você não percebe que Deus está ali. Nós somos uma geração que vivemos a dispensação da graça. Nós somos uma geração privilegiada. Jesus já veio, já morreu na cruz, já ressuscitou, subiu aos céus, o Espírito Santo está na terra. E nós somos o corpo que é templo do Espírito Santo. Nós somos privilegiados, porque o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento que não depende de rituais, não depende de dogmas, não depende de lugar. Depende de uma relação de intimidade. O livro de João, capítulo 6, ele conta a história do primeiro milagre de Jesus segundo as Escrituras. E ele fala do Jesus que transformou água em vinho. Eu queria que você, ao ouvir isso que eu vou falar agora, eu já estou terminando, que você entendesse o que Deus está trazendo hoje para você e para mim. Deus falou muito comigo essa semana sobre isso. Tem algumas coisas na minha vida que eu estava tratando superficialmente, justificando os erros. E eu procurei os meus filhos, procurei minha esposa e conversei com eles a respeito disso.
com questões ministeriais. Não estou adulterando, não estou fazendo nada, mas com questões ministeriais. Esta semana procurei o pastor Rômulo, pastor Alan, e passei para eles uma situação que eu estou vivendo. E não passei para justificar o que está acontecendo, mas passei pedindo e confessando o meu problema, a minha luta, e pedindo oração. Quando você chega na casa de um judeu, era tradição, e tinha a água da purificação. O que era? Era a água em que as pessoas lavavam suas mãos e lavavam seus pés, e participavam da festa. E hoje Deus, preste atenção, Deus está dizendo que você chegou nessa festa. Amém? Você chegou nessa festa. Você chegou à porta, o mestre Sala recebeu você. E ele recebeu dizendo boa noite. Você disse boa noite. E ele perguntou, você quer participar? E você disse sim. Posso entrar? Sim. E aí você disse, onde está a água da purificação? E ele disse, não tem mais. Como não tem mais? É tradição, faz parte. E ele disse, toda a água foi transformada em vinho. Como assim? Então eu não tenho que me limpar? Você tem que beber do vinho. Então eu posso beber? Ele disse, deve beber. Essa é uma representação profética de que Jesus tirou todos os rituais. E ele está dizendo que a partir do momento que você se apresenta a Deus para participar das confissões dos seus pecados, Jesus derrama o seu sangue para que você seja purificado, para que você beba dele. E hoje, queridos, eu queria que você pudesse pensar na sua vida, nas coisas em que você tem justificado diante de Deus. Eu me lembro de um pedreiro que dizia, o que você bebe toda sexta-feira? E bebia demais. Ele dizia, eu trabalhei a semana inteira, é justo que eu beba. E a gente acha isso um absurdo. Mas tem coisas na nossa vida que nós fazemos e nós estamos justificando diante de Deus. Nós estamos justificando diante de Deus, quando na verdade nós precisamos da justificação de Cristo.